Jó, capítulo 17. O versículo de número 15. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra nos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor ministre sobre nós, Pai. Queridos irmãos, o texto aqui de Jó, no capítulo 17, é um retrato de tudo que Jó estava vivendo, e ele externa os seus sentimentos aqui nesse texto. Desde o versículo do capítulo 16, os amigos de Jó fazem algumas acusações a ele, e em dado momento ele busca em Deus a falta da compaixão e da misericórdia dos amigos. Então ele busca em Deus. E esse texto, então, depois de Jó, lá no início fala da seguinte forma: o meu espírito vai se consumindo e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Jó estava desiludido com a vida, estava desanimado com tudo que estava acontecendo na vida dele. Percas, família abalada, emoções fragmentadas, e já não tinha tanta esperança para ele. Ele já não via, e é normal isso aqui, ele já não conseguia enxergar uma solução para o problema que ele estava vivendo. Ele já não conseguia mais enxergar. E então ele diz que tinha só perante ele a sepultura. Então quer dizer, eu só consigo vislumbrar na minha frente a morte, pois eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais alegria na minha vida. Eu sinto dores, eu estou sofrendo, eu estou em uma situação muito deprimente. Só que o que Jó estava vivendo, irmãos, nós poderemos viver também. E alguns até vivem isto nesses dias. Você já se sentiu abandonado e sem esperança? Você já se sentiu alguma vez assim? Para uma determinada situação na sua vida que você olhou e falou: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Olhou para alguém da tua família, olhou para alguém enfermo e falou: não tem mais jeito, não tem mais esperança. Como é que eu consigo ou vou conseguir enxergar resultados melhores? Tá? E a vida, de uma forma geral, ela nos proporciona muitas vezes esse sentimento, a falta de esperança. E interessante que a falta de esperança, que é uma falta de fé, vai gerando alguns sintomas no nosso corpo físico, que vai nos enfraquecendo. A falta de esperança, ela gera falta de imunidade. Aí você fica mais propenso a adoecer fisicamente. Por quê? Porque você agora você está sem perspectiva, você não está motivado, você não sente prazer mais nas coisas como você sentia antes. Então essa expectativa de que algo bom vai acontecer já não está mais sendo gerado nas suas emoções, e aí você começa então a ter recaídas. Jó, ele estava vivendo isso aqui, irmãos,
e era algo terrível na vida dele, porque ele era um homem de muitas expectativas. Não era só por causa do dinheiro, não era por causa do dinheiro. Tem muita gente que às vezes tem dinheiro, mas não tem prazer na vida. Não é o caso aqui. É porque tudo que foi se desenrolando na vida de Jó foi trazendo algumas situações que para ele já não tinha mais a iminência de que queria ocorrer algo bom. Sabe quando você olha para um lado, quando você olha para outro e você não vê mais solução? Você olha para o seu filho, tanto que você ora, tanto que você clama, tanto que você chora, tantas situações constrangedoras, e você em dado momento olha para o seu filho ou para a sua filha, ou para um parente e diz assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Eu quero nessa noite, com esta palavra, pedir que Deus venha renovar no seu coração a esperança para mudanças em situações que para você já não tem mais jeito, que você não consegue ter um olhar esperançoso de que aquela situação ela será invertida. Então, mas eu quero nessa noite então pedir o Espírito de Deus que vai ministrando ao seu coração, à medida que a gente for falando essa palavra, que o Espírito de Deus esteja ministrando ao teu coração, trazendo para você um renovo, trazendo para você uma nova expectativa, trazendo para você uma esperança de que nós temos um Deus que é todo poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou estamos pensando. Ele é poderoso para fazer isso na sua vida, amém, meu irmão? Ele é poderoso para fazer isso na sua vida, minha irmã. Talvez você bote um olhar lá na sua família e fala: meu Deus, olha a situação que a minha família se encontra, olha a situação que a minha família está vivendo. E aí você olha assim e não tem nem forças para orar, não tem forças para se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, coloca a tua mão aí, muda isso aí, Deus, muda. Irmãos, e só quem pode de fato mudar as situações e as histórias da vida é o Senhor, amém? Então o Senhor, Ele pode fazer isso. Queridos irmãos, esse moço aqui, ele começa a rogar o Senhor, rogar a Deus, dizendo: olha, tem como mudar a minha vida? Onde estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem poderá ver? Quem poderá ver a minha esperança? A minha fé colocada em algo. E aí você olha para um lado, casa destruída. Você olha para outro, família destruída. Você olha para outro caminho, as suas emoções para baixo. Você olha para outro lado, doenças. Você olha para outro lado, uma situação que repentinamente aconteceu. Olha, irmãos, Deus, Ele, somente Ele, pode mudar quadros caóticos. A Bíblia diz que quando o profeta chega e olha para o vale de ossos, o Espírito pergunta: o que você vê? Eu vejo ossos. Era a visão dele. Tem jeito para esses ossos? Tem jeito para esse vale? Só tu sabes, Deus. Só tu sabes. Mas você precisa profetizar. Abra a tua boca. E à medida que ele abre a boca, as coisas começam a acontecer. Você acha que havia expectativa na visão do profeta para aquele lugar de desolado, assolado? Queria sair alguma coisa boa dali.
E ele profetiza e os ossos começam a se mexer. Mas, queridos irmãos, muitas vezes a nossa falta de esperança, ela é ocasionada pelas nossas próprias falas. Em vez de falarmos que Deus pode fazer, a gente prefere dizer que não tem jeito. Em vez de colocar diante do Senhor e dizer: Tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha esperança. Eu espero em Ti que as coisas venham mudar. E às vezes, em vez de fazer isto, eu prefiro olhar e declarar: não tem solução. Se você declara isto dentro de você mesmo, você começa a entrar em decadência espiritual, em decadência de fé, porque você não quis olhar para os montes, você não quis olhar para o alto. O salmista, ele levanta os olhos para o monte. Imagine a visão que ele tinha dos montes, irmãos. Talvez a visão que ele tenha tido dos montes era muitos altares, muitos postes ídolos, muitos bosques de adoração a Baal. E ele agora olha para os montes e ele diz assim: eu elevo os meus olhos para o monte, eu vejo algumas coisas lá, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu olhar tem que ser além das alturas, além do monte, porque o que eu vejo no monte não me agrada, mas se eu olhar para o Senhor, isso sim me agradará. Então eu preciso, dentro dessa caminhada minha de fé, dentro das situações difíceis que eu vivo, das lutas que eu passo, das agonias da minha alma, das tristezas do meu coração, das palavras desagradáveis, eu preciso entender que há um Espírito que nos renova e que traz dentro de nós a força que nós precisamos para que a gente caminhe nessa esperança. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Livro de Jó, capítulo 14, os versículos 7, 8 e 9. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia! Olha, irmãos, aqui é uma palavra de esperança, porque há esperança ainda. A árvore foi cortada, a árvore, ela não vai mais ter jeito para ela não se renovará, e os seus renovos não surgirão. E quanto o tempo vai passando, vai se envelhecendo na terra a sua raiz, e o seu tronco já está envolvido pelo pó. Mas ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Há esperança, irmãos. Há esperança para o ferido. Há esperança para o sofrido. Há esperança para a sua vida e para a minha vida. Não se abata, não deixe a sua alma ficar oprimida, não tenha a mesma visão
de olhar e ver na sua frente apenas a morte ou a sepultura, ou algo que não mais se reconstruirá. Não deixe esse sentimento entrar no seu coração. Procure ter diante de Deus uma nova expectativa. Só o Senhor pode nos dar isso. Eu estou doente, não tem mais jeito para mim, vou morrer. Morre antes do tempo, porque já declarou isto, que vai morrer. Já declarou. Porque nós somos assim. Quando nós, a maioria, surge uma pequena enfermidade, pensa logo que vai morrer com aquilo. Mas, queridos, o tempo de morrer é determinado por Deus. Não é o que eu penso, mas eu começo a morrer antecipadamente, porque agora eu começo a declarar que não tem mais jeito para a minha vida. Eu começo a morrer antecipado. Deus não quer isso para a minha vida, Deus não quer isso para a sua vida. Você que me ouve nessa hora, entenda uma coisa: o Espírito de Deus, Ele traz para nós um sentimento novo. Ele quer gerar em nós uma fé que seja uma fé inabalável, para que a gente consiga vencer as dificuldades. Rogar pela misericórdia de Deus todos os dias, rogar pela misericórdia do Senhor faz parte da nossa vida, deve fazer parte da nossa vida. Semana eu estava conversando com um moço e ele falou para mim o seguinte, que tem dias que ele amanhece tão bem, mas à medida que vai decorrendo o dia, que ele ouve qualquer coisa, ele bate uma tristeza profunda no coração dele. E um dia ele amanhece bem, no outro ele já não amanhece bem. Isso acontece com as pessoas. Só que nós não podemos de maneira nenhuma nos entregar. Sim. Nós não podemos. A gente precisa buscar as válvulas de escape. E nós, como crentes, temos algumas delas. Primeira, que é a oração. É colocar a nossa vida diante de Deus, chorar diante dEle e falar das nossas mazelas para Ele. A segunda coisa é a palavra de Deus, que pode ser colocada em primeiro lugar, mas também essa ordem que eu estou colocando aqui, são ordens aleatórias, mas que vai gerar um resultado: oração, leitura da palavra de Deus, meditar na palavra, irmãos. Não é só pegar a palavra e ler por ler, é meditar e se aprofundar no que Deus quer fazer, no que Deus quer falar conosco. Estar na casa de Deus, em vez de ficar murmurando, se maldizendo, abrir a boca e começar a adorar o nome do Senhor. Coloque uma canção, comece a ouvir e comece a cantar e comece a glorificar a Deus. Mas muitas vezes, quando falta a esperança, a gente só começa a reclamar e falar: eu estou cansado, eu estou isso, eu trabalho igual um doido, não vejo resultados, minha família não tem mais jeito, a morte já chega na porta da minha casa, eu só consigo enxergar a escuridão, não vejo mais a luz. E aí entra por esse caminho. Só que a murmuração, ela não é louvores a Deus. Murmuração é louvor a Satanás. E é tão sério isso, irmãos, que a Bíblia diz que os murmuradores perecem na mão do destruidor. Há um espírito que quer destruir as nossas vidas, quer destruir a nossa fé, quer destruir a nossa harmonia, quer nos distanciar do Senhor. Mas eu sei que há esperança, porque a palavra de Deus diz isto,
e nós precisamos crer. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo de número 13. Abra sua Bíblia. Romanos 15, versículo de número 13. O nosso Deus é o Deus de esperança. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo de número 13. A palavra do Senhor diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Vamos ler mais uma vez. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. É disso que eu preciso na minha vida. Deus, Ele é a nossa fonte de esperança, irmãos. Amém? O Senhor é a nossa fonte de esperança. E quando nós temos esperança, o que vai ser gerado em nossos corações é uma paz que excede todo o entendimento. Está acontecendo as coisas de formas desagradáveis, entristecedoras, mas há uma paz no seu coração, porque a qualquer momento o Deus da esperança vai mudar a história. A qualquer momento Ele vai entrar em ação. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dEle. No tempo dEle Ele vai agir, e aí você verá. Esse Deus de esperança, baseado no texto de Romanos 15, 13, vai gerar também em você alegria, paz, alegria. Espera aí, mas eu deveria estar chorando, eu deveria estar para baixo, mas eu estou com alegria no Senhor. A alegria não é porque as coisas estão boas, mas é alegria no Senhor. E quando você tem alegria no Senhor, você consegue ver as coisas melhor. Você consegue ter o entendimento de que você pode se autoajudar e ajudar os outros. Porque se você chegar perto de alguém que já está para baixo e começar a falar também das suas dificuldades, aí fica dois na mesma situação. Em vez de motivar e levantar, agora é dois para baixo. Não é isso que Deus quer para nós. Romanos capítulo 12, versículo de número 12, diz assim: alegrai-vos na esperança. Vamos repetir todos juntos? Alegrai-vos na esperança. Meu Deus, como eu vou me alegrar? Como é que eu vou me alegrar? O meu filho está nas drogas, o meu marido está desempregado, eu estou doente, alguém meu está doente. Como é que eu vou me alegrar? Alegrai-vos na esperança, assim diz a palavra de Deus. Eu não consigo ver melhoras. Alegrai-vos na esperança. E aí você vai buscar essa alegria. Você vai depositar uma fé no Senhor. Não é porque eu estou vendo as coisas ruins que Deus não vai agir. Eu preciso colocar a minha fé no Senhor. E colocando a minha fé no Senhor, as coisas vão se resolver. Onde estaria agora a minha esperança? Ou onde estará a minha esperança? A minha esperança está no Senhor. Amém? A sua esperança está no Senhor.
Acredite nisso. Acredite. E as pessoas poderão ver. Aí você, no texto diz assim: sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Aí as pessoas, elas verão que a sua esperança, ela está naquele que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, irmãos. Ele pode todas as coisas. Acredite nisso. Aquilo que você hoje vê impossível de se resolver, mas é impossível para Daik, é impossível para você, mas para o nosso Deus é possível, porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. E a palavra do Senhor diz: se crer, verás a glória de Deus. Eu tenho uma esperança. E aí, meu irmão, se você achar que todo o tempo da sua existência aqui vai ser apenas com lutas e sofrimentos, eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que seja assim, nós temos uma esperança de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor. E lá não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter tristeza. Lá será tempo de festa e de glória na presença do nosso Deus. Mas pode ter certeza de uma coisa: tenha esperança que o choro de hoje poderá ser a alegria de amanhã. Tenha esperança nisso. Tenha esperança nisso. Você pode estar vivendo um momento difícil na sua vida. Talvez seja permitido pelo Senhor para gerar uma esperança no seu coração, de confiança e fé, que o Deus Todo-Poderoso entrará em providência para as nossas vidas. Eu ponho a minha fé no Senhor. Eu não ponho a minha fé no meu braço. Uns admiram os carros e os cavalos e os bens. Todavia, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém, irmãos? Tem que estar no Senhor. E Deus, quando nós olhamos com essa expectativa de que o Senhor poderá entrar em providência a qualquer hora, nós com certeza veremos o manifestar de Deus. Pois a Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei. A esperança está aí. Clama e eu te respondo. Clama e eu te respondo. Há uma esperança. Há uma esperança. Não se abata. Não se abata quando as dificuldades chegarem à sua porta, ou chegarem à sua porta. Não se abata. Olhe para o Senhor. Você pode até não entender porque está acontecendo aquilo. Você pode até não entender. Mas vai chegar um momento que Deus vai trazer o esclarecimento para você. Você passou por isso por causa disso. A sua família passou por isso por causa disso. Quando o nosso entendimento chegar e Deus nos mostrar que aconteceu tudo de ruim por culpa da gente, o caminho é arrependimento e chorar diante dele. Mas se aconteceu por circunstâncias da vida ou permissão do Senhor e nós não devíamos nada, então aí é só dizer assim: Senhor, mas ainda bem que o Senhor me livrou, e eu glorifico o teu nome, e eu exalto o teu nome, e eu quero caminhar na esperança do Senhor. Amém, queridos? Deus é a nossa fonte de esperança. A Bíblia, ela é a fonte da esperança. Medite na palavra, deixe a palavra de Deus tomar forma dentro de você, e aí você terá essa esperança sempre, de que com tanta dificuldade, com tantas lutas, com tantos problemas, você tem um Deus que está do teu lado e que Ele é a sua esperança. Amém? Repita para você mesmo: Deus é a minha esperança. Repita isso agora, vá. Deus
é a minha esperança. Deus, Ele é a nossa esperança. Amém, irmãos?